bom dia. Eu queria começar agradecendo a oportunidade ao professor Laimera, ao professor Pedro, ao pessoal Léo, Elton e Janir e todos que colaboraram para que pudesse ter esse evento, que eu acho que é um evento singular. Eu falei, até brinquei com eles, que é uma tarefa meio ingrata falar depois do Laimera, depois da mesa de ontem, enfim. Mas eu procurei, na minha contribuição aqui, não me detalhar em conceitos do Simondon, mas tomar um conceito, pelo menos, que disparasse alguma coisa para pensar em alguma, no caso aqui no cinema, do casal Straub, né? E o conceito que eu procurei pegar é o conceito de modulação. Então, eu vou depois passar alguns trechos de um filme deles e um trabalho deles. Então, vou pedir um pouco de paciência, porque eu vou ficar picotando às vezes. O Simondon, ele desenvolveu um vocabulário próprio, como a gente sabe, com palavras, conceitos que permitem incluir a criação artística dentro do movimento mesmo do pensamento, e não como algo complementar. Em sua filosofia, estética não é nada secundária, ele chegou até a propor uma tecnoestética, como a gente sabe. Modulação é uma dessas palavras-conceito, que aparece regularmente em seus escritos e que nos ajuda de maneira especial a perceber o processo de invenção nas mais diferentes atividades, incluindo as artísticas e ou técnicas. É porque a modulação em Simondon está ligada diretamente ao processo de individuação, à tomada de forma, à informação, e ele o diz claramente, ele fala aqui, l'individuation, c'est une modulation. Tem uma palavra, uma citação dele. E há uma assertiva do Simondon que sempre é bom lembrar, que é aquela que diz que a noção de forma necessita ser substituída pela de formação. Uma reação, como os leitores de Simondon sabem, ao modelo ilemórfico. E justamente quando se põe à prova o esquema ilemórfico através de uma operação técnica, é que a gente percebe a sua limitação, que é o que faz o Simondon, sua fragilidade. Um exemplo poderia ser o próprio dado pelo Simondon, que é o conhecido exemplo da fabricação de tijolos. Na operação de modelagem de um tijolo, embora os moldes sejam iguais, com a mesma forma retangular, dificilmente os tijolos serão exatamente iguais em função não somente da matéria propriamente dita, mas também e principalmente porque os gestos dos operários não serão idênticos toda vez, mesmo que o esquema seja único, pré-definido. Toda moldagem sofrerá uma influência de uma série de eventos psíquicos, perceptivos, sensoriais e somáticos particulares, além dos estritamente técnicos, tornando cada exemplar diferenciado, mesmo que uma diferença só detectável em nível molecular, quando possível. Mas o problema, em primeira instância, não é tanto em ver ou não tal diferença fisicamente, e sim não excluí-la, ou seja, em não eliminar o princípio de individuação, colocando do lado da matéria ou do lado da forma do molde. A singularidade que sustenta as indeterminações e variações do processo de informação, melhor ainda, que permite que a modulação ocorra de fato, está também ligada aos afetos, portanto, e à sensação. Simondon repetia que uma teoria da individuação deveria desdobrar-se em uma teoria da sensação, da afecção, da emoção e da percepção. É porque a sensação não deve ser entendida como uma parte ou um pedaço incorporado pela percepção, mas como algo que pode disparar numa emoção, um reflexo, uma mudança de rumos, e no conteúdo da informação que se atualiza e nas que se atualizarão. No entanto, costuma-se pensar que o molde é capaz de estabelecer os limites, que o molde é que dá a forma, mas o molde é apenas o portador dos sinais de informação. Isto é, a forma deve ser traduzida nesses códigos, nesses dados, que permitirão a tomada de forma, a informação. É na relação que tudo acontece. Como entender essa operação na criação estética? Pelo menos nos casos que ela também coloca em prova o esquema ilemórfico.
A realidade estética para Simondon é uma mediadora entre o homem e o mundo, que não está nem do lado do sujeito e nem do lado do objeto. No entanto, ela não se encontra desligada do homem e nem do mundo. Dirá Simondon, ela pode permanecer atada ao mundo sendo, por exemplo, uma organização intencional de uma realidade natural, e ela pode também continuar ligada ao homem, tornando-se uma modulação da voz, um aspecto de um discurso, uma maneira de se vestir, etc. Se trata de, em cada caso, observar como se desenvolve essa modulação, como ela é colocada em funcionamento, qual é o seu sentido e como ela se insere no mundo. Eu vou passar um trecho agora do filme Uma Visita ao Louvre, que é um filme que o Straub fez sobre um texto de Joaquim Gasquet, que vai permitir que a gente desenvolva um pouco isso no cinema dos Straub. Vou achar. Eu vou fazer uma coisa que os Straubs odiariam, assim, mas eu vou precisar fazer 2 cortes no próprio filme deles, né? Mas por questões, acho que eles me perdoariam. Tem muita luz, esse vai ser um problema. Je n'aime pas les primitifs. Je connais mal Giotto, il faudrait que je le voie. Je suis trop vieux maintenant pour m'en aller courir l'Italie. Je n'entre presque jamais dans la salle des primitifs, ce n'est pas de la peinture pour moi, que voulez-vous que me fasse? Les maladresses de Cimabue et les naïvetés de l'Angelico et même les perspectives d'Uccello. Il n'y a pas de chair sur ces idées. Tenez, regardez-moi ça. C'est une idée, c'est tout un peuple. Un moment héroïque dans la vie d'un peuple, mais les étoffes collent, les ailes battent, les seins se gonflent. Je n'ai pas besoin de voir la tête pour imaginer le regard, parce que tout le sang qui fouette, circule, chante dans les jambes, les hanches, tout le corps. Il a passé en torrent dans le cerveau, il est monté au cœur. Il est en mouvement. Il est le mouvement de toute la femme, de toute la statue, de toute la Grèce. Quand la tête s'est détachée, allez, le marbre a saigné. Tandis que là-haut, vous pouvez, avec le sabre du bourreau, couper le cou à tous ces petits martyrs, un peu de vermillon, des gouttes de sang, ça. Ils sont déjà tout envolés en Dieu. Exsangue. On ne peint pas des âmes. Et tenez, les ailes de la victoire, on ne les voit pas, je ne les vois plus. On n'y pense plus tant elles apparaissent naturelles. Le corps n'a pas besoin d'elle pour s'envoler en plein triomphe. Il a son élan. Tandis que les auréoles, autour du Christ, des vierges et des saints,
On aperçoit qu'elle, elle s'impose, elle me gêne, que voulez-vous? On ne peint pas des âmes, on peint des corps. Et quand les corps sont bien peints, foutre l'âme s'ils en avaient une, l'âme de toutes parts rayonne et transparaît. Ingres non plus parbleu, n'a pas de sang. Il dessine, les primitifs dessinaient. Il coloriait, il faisait en grand du coloriage de micelle. La peinture, ce qui s'appelle la peinture, ne naît qu'avec les Vénitiens. Oh, c'est très beau, Ingres, Raphaël et toute la boutique. Je ne suis pas plus bouché qu'un autre, j'ai le plaisir de la ligne quand je veux, mais il y a là un écueil. Holbein, Clouet ou Ingres n'ont que la ligne. Eh bien, ça ne suffit pas, c'est très beau, mais ça ne suffit pas. Regardez cette source. C'est pur, c'est tendre, c'est suave, mais ça ne tourne pas dans l'air. Le rocher de carton n'échange rien de son humidité pierreuse avec le marbre de cette chair mouillée ou qui devrait l'être. Où y a-t-il pénétration ambiante? Et puisqu'elle est la source, elle devrait sortir de l'eau, du rocher, des feuilles. Elle est collée contre. À force de vouloir peindre la Vierge idéale, il n'a plus pas un corps du tout.